Call de abertura com Alexandre Schwartzman. Alex, tudo bem? Tudo bom, Sardenberg, com você? Tudo em paz por aqui. Alexandre Schwartzman, nós vamos fazer aqui uma espécie de fato e fake que os órgãos, aqui, os veículos do Sistema Globo, do Grupo Globo, a gente tem feito aqui com as diversas declarações de candidatos. No caso, um assunto que você já tratou, que é especialista, que é a questão da dívida do governo, dos gastos com juros, da despesa financeira. O tema central que eu queria explicações suas é a seguinte: o Ciro Gomes tem dito que mais de 50% da despesa do governo federal é a despesa financeira. Ele fala de despesa financeira, despesa com serviços financeiros, é outra expressão que ele utiliza. E ontem ele disse isso somando amortização e juros. Bom, eu já vi um comentário seu dizendo que essa soma não pode ser feita, enfim, tem que ser explicada. Então eu queria que você explicasse para a gente qual é o gasto financeiro do governo federal. Tá, ok, bom, boa pergunta essa. Porque esse é um assunto, né? Deixa eu só aqui para explicar para os nossos ouvintes. Às vezes parece um assunto muito técnico, mas na verdade tem um aspecto político muito importante, de opções muito importante, porque é o seguinte: se você diz a principal despesa é financeira, você está dizendo o seguinte: a despesa não é o problema da Previdência, não é um problema de pessoal, é um problema de financeiro, e aí a gente resolve isso aí como? Enfim, dando algum jeito na dívida. Então, por isso que é uma questão realmente importante a gente entender como é a dívida, a amortização e as despesas com juros do governo federal, Alexandre. Não, é bom entrar nessa lorota do Ciro, porque assim, ele vem repetindo isso há muito tempo, né? E vários outros também, né? E outros também, e continua sendo uma lorota, quer dizer, não interessa quantos falam, isso daí é uma falsidade, porque mistura duas coisas que não devem ser misturadas. Uma, que é a amortização da dívida, basicamente pagar aquilo que está vencendo, e a segunda, que é a parte dos juros propriamente dito. Fazer uma analogia, vamos imaginar que você esteja alugando uma casa. Então você entrou na casa, começa a morar nela, está pagando a casa, você está pagando a casa, o aluguel, você está pagando a casa do apartamento, é análogo a você tomar a casa emprestada e pagar um juro para o proprietário da casa. Só que não chama juro, chama aluguel. Aí chega no fim do aluguel, você devolve a casa e acabou a história. A tua despesa foi o aluguel. Em momento algum, quando você entregou a casa, você devolveu a casa para o proprietário, você considera como despesa entregar o apartamento ou a casa. A casa não era sua para começar. Então, dívida é a mesma história. Você tomou um dinheiro emprestado. Então, tomou lá 100 milhões de reais, 100 bilhões, o número que seja. Né? Quando você devolve esse dinheiro, simplesmente para o verdadeiro dono daquilo, você está entregando aquele dinheiro de volta. No meio do caminho, você pagou juro. A despesa com juro é uma despesa financeira. A amortização não é uma despesa no sentido econômico. Né? Da mesma forma que tomar o dinheiro emprestado não é uma receita. Né? Porque se o pau que bate em Chico também bate em Francisco. Se você fala que a amortização é uma despesa, fala, então ótimo. Então, se eu tomar dívida, é uma receita. Né? Então eu não tenho nenhum problema. Quer dizer, se fosse por essa métrica do Ciro Gomes, o Brasil não teria nenhum problema fiscal. Porque como a gente toma dívida, a gente consegue receita também. Obviamente não é verdade, né? Então, explicando, por exemplo, eu vou lá comprar um título no Tesouro Direto. Eu compro um título, pago R$100. Não é isso? Compro o título por R$100. Aí eu pago para o governo R$100. Tá certo? Aí passado um ano, né, eu vou lá e o governo me devolve os R$100. Devolve. E mais eu juro. Quer dizer, então ficou elas por ela. Eu dei 100 para o governo me devolveu 100. Então, não é uma receita para você, né? Quer dizer, o que você emprestou sempre o governo. Obviamente, e você recebeu 100 de volta, aquele dinheiro era seu. Eu fiquei na mesma. Era seu. Você não pode chegar lá e falar, não, ganhei R$100 do governo. Você não ganhou nada, você tinha emprestado. Você recebeu de volta. Obviamente, no meio do caminho, você foi pago uma certa taxa de juros. O que você recebeu de juros é uma receita sua, portanto, uma despesa do governo. Né? Então, o Ciro faz isso. Assim, eu tenho uma dúvida se é por ignorância ou desonestidade. Porque a ignorância do Ciro é gigantesca. A ignorância
sobre a economia do Ciro é gigantesca. A única coisa maior do que a ignorância do Ciro sobre a economia é a ignorância dele acerca da própria ignorância econômica, né? Porque ele está firmemente convencido que ele entende do assunto. Então, Agora, pode ser ignorância, pode ser desonestidade. Agora, se você fala uma coisa dessa, quer dizer, se você coloca amortização, você está dizendo assim, você não pretende pagar o que você deve? Não é questão que você não pretende pagar o juro. Você não pretende devolver o principal? Opa! quer dizer, então, vamos explicar mais um pouco esse ponto aqui, de amortizações, né? Tem um artigo seu que diz o seguinte: o gasto primário do governo federal em 12 meses até abril foi de 1 trilhão 340 bilhões. Com juros, 380 bi, com amortização, 900 bi. No caso da amortização, são aquelas rolagens do Tesouro, né? Quer dizer, o governo ele não paga os 900 pau de amortização, né? Ele coloca outros títulos que substituem os títulos antigos. Exatamente. E não tem um jeito de pagar. Um pouco mais, né? Porque ele tem um buraco nas contas. Então não basta só devolver o que ele tomou emprestado, ele precisa tomar mais um pouco emprestado também. Tá certo. Quer dizer, o governo paga juros para usar o dinheiro dos outros. Como qualquer pessoa. Se você tomou o dinheiro emprestado, você vai pagar juro. Né? Tá certo. Então, quer dizer, o governo está com uma rolagem de 900 bi. Quer dizer, ele coloca títulos no mercado para rolar quer dizer, ele paga 900, mas também recolhe 900. Quer dizer, fica por elas. É exatamente isso. Então, como eu disse, se você quiser considerar essa amortização como despesa, você vai ter que considerar que tomar 900 é receita. Então não tem nenhum problema, porque a receita financeira do governo, nesse caso, seria maior do que a despesa financeira. Então o Ciro está preparado para falar isso? Não. Então é desonestidade. Quer dizer, além da ignorância, é desonestidade também. Tá. Agora, quanto... E você falou que é importante assinalar, que é o seguinte, lá nós já assinalamos isso no Fato e Fake, que é o seguinte, quer dizer, como o governo faz um déficit nas suas contas chamadas primárias, que é receita menos despesas excluídas financeiras, ele tem que, quer dizer, vamos resumir, seria assim, né? Ele arrecada 10, gasta 12. Aí tem que tomar emprestado 2 e mais o tanto para amortizar. Só para quebrar um pouquinho mais essa conta, porque na verdade é assim, ele arrecada 10, tá? Ele gasta sem contar os juros 12. Tá. Contando os juros, ele gasta mais uns 3 ou 4. Tá. Então ele tem que tomar essa diferença para, então, os dois a mais, o 12 com relação ao 10, ele tem que tomar emprestado, que é basicamente um quanto ele está gastando de despesa primária, além do que ele arrecada. Ele tem que tomar mais 3 emprestado, porque também ele tem que pagar o juro em cima disso. Então, a cada período que isso acontece, a cada ano, etc., está falando, ele tem que tomar 2 mais 3, ele tem que tomar 5 emprestado. E, obviamente, além dos 5 que ele toma emprestado, ele precisa pagar aquilo que está vencendo. Que tinha tomado lá atrás. Exatamente. Então, como o perfil da dívida tem melhorado um pouco, o perfil da dívida, quer dizer, o prazo da dívida tem melhorado, então essa rolagem tem ficado menor. Né? Há alguns anos, né, o prazo médio da dívida brasileira era alguma coisa com 2 anos, né? Então significava cada ano você tinha que rolar metade da dívida. O que a gente tem hoje está mais perto de 4 anos. Então a cada ano a gente tem que tem que pagar 1/4 da dívida que está vencendo. Então essa fração tem ficado menor à medida que o Tesouro consegue alongar os prazos. Obviamente, se vem alguém e começa a falar que não vai pagar a amortização, vai ter mais dificuldade para alongar esse prazo, né? E para voltar e para também completar o assunto, quer dizer, fazendo a conta com o superávit, quer dizer, aí que era o que acontecia até o governo Dilma, que era o seguinte: o governo arrecada 10, gasta 8 e usa esses 2 para pagar um pedaço dos juros. Pagava um pedaço do juro, né? E aí a dívida não pagava o juro integralmente, mas pagava um pedaço do juro. Então a dívida crescia, continuava crescendo, né? Porque você tem, vamos dizer, você está lá, arrecada 10, gasta 8, sobraram 2, vamos dizer que você tem os mesmos 300 ali, mesmos
3 para pagar de juro, então você consegue pagar 2, 100 você não paga. Então a tua dívida cresce, mas ela cresce mais devagar. Isso. E, em particular, ela crescia mais devagar do que o PIB. Então a relação entre a dívida do governo e o PIB vinha caindo de uma maneira persistente. Se a gente fosse olhar ali, quer dizer, a dívida que no começo do século era alguma coisa ali na casa de 60% do PIB, 65%, chegou a cair para uns 50 e poucos por cento do PIB. Então, ele vinha numa trajetória decrescente. Então, as pessoas começam a falar, peraí, então esse é um país que está basicamente conseguindo não pagar exatamente sua dívida, mas a dívida dele é cada vez mais manejável, mais administrável, porque ela está caindo com relação ao conjunto das coisas que o país produz, portanto, também está caindo a dívida com relação à capacidade de pagamento do governo. Então, é um país em que a dívida é menos arriscada. Então, o risco, Brasil, quer dizer, o quanto o investidor pedia mais de retorno para emprestar para o Brasil, comparado a um governo solvente, um americano, por exemplo, vinha caindo persistentemente. Né? Aí, quando você inverte essa trajetória, que é o que aconteceu, quer dizer, essa dívida era 50% do PIB, hoje já está na casa de 75% do PIB, as pessoas começam a falar, essa trajetória de dívida está complicada. Com essa trajetória de dívida, eu vou pedir mais juros. No dia que você pede mais juros, esse negócio começa a se reforçar. Então, é esse tipo de coisa que a gente deveria tentar evitar. Né? E tentar evitar isso não é dizendo eu não vou pagar as amortizações, ou sugerindo que o problema é amortização, se eu parasse de pagar a amortização, isso desapareceria. Você tem que fazer isso basicamente vendo onde é que está a origem do desequilíbrio fiscal. Por que que nossos gastos, sem contar juros, já são tão maiores do que as nossas receitas? E aí vai batendo os problemas de sempre. É previdência, principalmente, né? E o fato de que o orçamento brasileiro é um orçamento extraordinariamente amarrado, né? O governo controla menos de 10% daquilo que ele gasta. Todo o resto é obrigatório, e aí basicamente quem senta lá vai ter que pagar isso de qualquer jeito, porque essas são as regras do jogo, a menos que as instâncias democráticas, no caso o Congresso, decidam mudar essas regras do jogo, e obviamente que o Supremo acredite que essas mudanças estão dentro do que as regras constitucionais permitem. Né? Alexandre Schwartzman, mais uma vez, muito obrigado, até a semana. Até a semana, Sardenberg, um grande abraço. Até mais, tchau, tchau.